Já pensou se você mesmo pudesse comprar os blocos e construir a sua própria casa? Seria fantástico, né? Mas será que dá? Mesmo sem experiência, será que é possível você construir e fazer a sua obra? Quer saber sobre isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou tentar te ajudar com essa. Cara, essa pergunta chega para mim todos os dias. Várias pessoas já entenderam que com o nosso método construtivo é muito mais simples construir em comparação com o método tradicional. Olhando os meus vídeos e as obras que a gente executa, é simples entender que para assentar esses blocos não precisa ser nenhum gênio. É muito, mas muito mais fácil mesmo. E se você já assentou alguma vez tijolos cerâmicos ou blocos de concreto, terá muito mais facilidade para trabalhar com os blocos grandes de concreto celular. Com eles é muito mais fácil nivelar uma parede, é muito mais fácil colocar no prumo essa parede. Consequentemente, é muito mais rápido também. Você vai gastar menos argamassa para o assentamento, então vai ter menos trabalho preparando a argamassa para poder assentar os blocos, para colocar a linha e dar o nivelamento da fiada. Também são bem menos vezes que se faz trabalhando com blocos grandes com altura de 50 centímetros, então tudo é mais fácil. É muito mais fácil trabalhar com os nossos blocos grandes em comparação com bloquinhos menores. Mas mesmo assim, muita gente ainda tem dúvida se realmente dá para fazer obra sem ter experiência construindo com o nosso método construtivo. E olha só, de cara, eu já te digo que se você não tem nenhuma experiência na construção civil, nunca fez nada de obras, eu não indico que você trabalhe com esses blocos por conta própria. Mesmo sendo mais simples de se executar, você vai ter muita dificuldade. E eu vou te contar uma história para você entender melhor como funciona isso. Logo no começo do meu curso de engenharia, eu fui estagiar numa construtora. E aí eu sabia e eu tinha o desejo de aprender a fazer aquele trabalho, mesmo que fosse um trabalho operacional. Eu acreditava que um dia, quando eu fosse engenheiro, eu precisaria ter esse conhecimento e dominar esse tipo de trabalho, mesmo nunca precisando executá-lo nas obras que eu ia trabalhar. Então o que foi que eu fiz? Em uma determinada ocasião, estava lá um pedreiro executando uma alvenaria e eu pedi a ele uma colher de pedreiro, coloquei uma roupa um pouco mais suja e fui ajudar ele a assentar aquela parede. O meu objetivo era aprender como assentar tijolos cerâmicos. Eu acreditava que eu precisaria desse conhecimento um dia quando eu fosse engenheiro. E sabe qual foi o resultado disso? Péssimo. Eu nunca tinha feito nada de alvenaria, nunca tinha assentado um tijolo cerâmico. E a minha parede ficou muito feia, ficou muito mal feita e nada se aproveitou. A gente teve que derrubar e ele fazer tudo de novo. Lógico que eu estava trabalhando com tijolos cerâmicos, que é bem mais difícil de nivelar e de alinhar, mas daí eu já tive uma experiência muito ruim de que uma pessoa sem experiência e que nunca fez esse tipo de trabalho vai ter muita dificuldade para fazer a primeira vez. Então significa que é impossível você fazer a sua obra utilizando o nosso método construtivo? Não! Você pode sim construir a sua casa por conta própria, utilizando o nosso método que é bem mais simples do que o método tradicional. Porém, se você não tem experiência nenhuma na construção civil e nunca fez nada, eu sugiro que pelo menos você contrate um único pedreiro ou um encarregado mais experiente que já fez algum tipo de alvenaria e sabe fazer paredes, mesmo que com o sistema tradicional. E ele não terá nenhuma dificuldade para trabalhar com os nossos blocos de concreto celular. E você pode ser o ajudante dele, pode auxiliá-lo no trabalho, ajudando no assentamento, abastecendo ele de material, e assim você vai conseguir economizar pagando apenas um profissional para fazer a sua construção. Foi exatamente isso que eu fiz aqui no começo dessa obra, aqui do meu escritório, onde eu estou gravando agora. Então, no começo dessa obra, era apenas eu e um pedreiro fazendo tudo que você está vendo aqui hoje. Eu tinha tempo disponível, estava no auge da pandemia, todas as obras estavam paradas, então, para não ficar do lado, sentado, olhando, eu preferi entrar no jogo e meter a mão na massa. Trabalhando dessa forma, só eu e ele levantamos todo o térreo dessa estrutura aqui em apenas 3 dias e meio. E lá atrás, eu já tive essa experiência e eu senti na pele que executar uma atividade sem experiência naquilo é muito ruim e geralmente não funciona. Por isso, eu contratei um pedreiro que já tem experiência na construção civil e eu e ele executamos todo o térreo e foi excelente. Eu trabalhei como ajudante dele, abastecendo ele, e a gente conseguiu executar toda a estrutura sem problemas.
Então, resumindo toda essa história que eu te contei até aqui, se você tem experiência na construção civil, já fez algum tipo de alvenaria, mesmo que seja no método tradicional, você não vai ter dificuldades para trabalhar com os nossos blocos de concreto celular. Pelo contrário, vai ser muito mais fácil para você em comparação com a alvenaria que você já fez com os tijolos tradicionais. Então sim, você pode executar a sua obra sozinho, basta comprar os blocos e a gente vai te instruir sobre como você vai executar a sua construção. E se você não tem nenhuma experiência na construção civil, você também pode fazer isso contratando, no mínimo, um profissional com essa experiência para te auxiliar. Pode ser um pedreiro mais experiente ou pode ser um encarregado prático que coloca a mão na massa. O importante é você suprir a falta de experiência que você não tem. Com apenas uma pessoa ao seu lado que sabe executar blocos e que já fez algum tipo de alvenaria na vida, você não vai ter dificuldades para executar a sua obra. Inclusive hoje eu já tenho alguns clientes que eu estou instruindo dessa forma. Pessoas com um poder aquisitivo menor que têm condições de comprar o material, mas não têm condições de pagar a mão de obra. Então, ele compra os blocos, eu passo as instruções do projeto e exatamente do que ele deve fazer, e ele vai lá e faz a obra sem dificuldades. Lógico que se for uma coisa muito complexa, uma casa muito grande, algo muito sofisticado, você vai precisar de uma equipe mais capacitada para poder tocar essa obra para você. Mas para fazer coisas simples, tipo um muro baixo, ou talvez uma casa, um kitnet, projetos pequenos, dá sim tranquilamente para você executar a sua própria obra e economizar na mão de obra. Mesmo que você não tenha condições hoje de pagar uma empresa ou contratar um construtor para fazer a sua obra, se você tem tempo e disposição, é possível você comprar o material e executar por conta própria e finalmente conseguir realizar o seu sonho de construir a sua obra. Então era isso que eu queria te falar nesse vídeo. Se você gostou dessa informação, não esquece de deixar um legal para me ajudar com a divulgação do nosso canal. E se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo, porque senão você vai acabar perdendo os próximos vídeos que eu vou postar, hein? Chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.